Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para a 7ª aula aqui do nosso curso de Canva. Eu sinceramente espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando de ensinar sobre essa ferramenta e assim todos nós ganhamos, legal? Então vamos lá pessoal, nessa aula eu vou ensinar o recurso de transparência e vou dar algumas sugestões de uso. Vocês vão ver que é um recurso que pode dar um diferencial aí na arte de vocês. Então aqui já está ganhando forma, né, o nosso curso. Vamos para mais uma aula. Vou fazer uma cópia. Abrir essa cópia e vou excluir esse daqui, que foi a nossa aula de sobreposição de elementos. E ainda está bloqueado, ó. Vou deletar, este também está bloqueado, vou deletar. Então vamos lá pessoal, vou colocar aqui uma foto de fundo, vou colocar por exemplo, campo. Colocar aqui este campo aqui, ó. Um pôr do sol aí bem legal, né? Redimensionar, até aqui nenhuma novidade, vocês já sabem fazer. Então vamos lá pessoal, vamos supor que eu queira escrever um texto aqui em cima. Vou colocar um texto, vou colocar aqui, ó, a vida no campo. Nesse caso, ficou legal, né? Porque a minha fonte ela é branca e o fundo ele não é muito claro, né? Apesar de ser um pôr do sol, ainda dá para ler bem aqui o que está escrito, né? Não tenho dificuldade em ler, certo? Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma outra foto e vou colocar agora escritório. Então, eu vou colocar aqui esse escritório como fundo. E olha só o que acontece, não fica muito legal, principalmente se você for redimensionar, ó, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar um pouco mais centralizado essa mesa. E aqui em cima, ó, já não aparece muito, né? Claro que agora será a vida no escritório. Então olha só, já não aparece muito. O que é legal vocês trabalharem agora? Vocês podem trabalhar de duas formas, ou vocês clicam na imagem, e aqui em filtro, vocês coloquem ó, um filtro, né, que vai fazer com que dê para ler o texto, mas reparem que não é muito prático isso. Ó. Primeiro que você vai ter que mudar a sua imagem toda, né, só por causa disso, e segundo que nem sempre vai funcionar. Igual neste caso, ó, eu não consegui achar um filtro, ó, esse mais ou menos, mas ainda não dá para ler direito, tá? Então nem sempre essa estratégia vai funcionar. Ó, agora dá para ler um pouco melhor, mas aí mudou totalmente, né, o meu design, o design da minha foto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui novamente em filtros e vou deixar sem nenhum. E ao invés de mudar a foto, eu vou colocar um elemento atrás desse texto e vou trabalhar com transparência para que ele fique mais visível. Então, ó, vou colocar aqui elemento, uma forma. Vou colocar um retângulo com bordas arredondadas, colocar este. E aqui atrás, ó, eu já ensinei a trabalhar com sobreposição, certo? Então, ó, eu tenho aqui o meu elemento, posição, eu posso colocar ele na frente do texto e posso colocar ele atrás do texto ou até mesmo atrás da foto. Mas aqui eu quero atrás do meu texto. Só que mesmo assim, ficou esse cinza, né? Essa cor opaca, sólida no fundo. E agora que nós vamos trabalhar com a transparência. Por quê? Eu posso colocar este retângulo preto e para não ficar essa cor muito forte, eu clico aqui, ó. Lembrando, ó, seleciona o retângulo, ok? E aqui, ó, tem essa opção de transparência. Então, olha que legal. Eu coloco um pouco, né, de transparência. E pronto, agora o meu texto ele ficou legível. E a minha foto continua do jeito que eu quero. Agora basta eu redimensionar aqui do tamanho que eu quiser. E aí vai, né, da sua preferência e do seu conhecimento, né, em design. Por exemplo, eu não gosto de deixar muito rente assim. Então, eu pego o retângulo, deixo ele sempre, ó, por exemplo, aqui eu vou até tirar da imagem e deixar um pouco para cá. E agora eu coloco o meu texto, então eu crio meio que um efeito como se fosse uma faixa saindo da lateral, tá vendo? E isso é possível graças a esse efeito de transparência que nós criamos. Então a minha imagem de fundo continua brilhante, né? Continua com cores mais vivas. E agora dá para ler perfeitamente o meu texto, tá? Então esse é um recurso muito legal que com certeza vocês vão utilizar bastante aí quando estiverem criando a arte, o design de vocês no Canva, certo?
Outra função legal dessa transparência, por exemplo, eu posso colocar essa forma no fundo inteiro e aqui colocar o meu texto por cima, ó. E aí você cria aquele efeito, né, de escurecer a foto. Isso eu utilizo bastante aqui no site Cursob mesmo, cursob.com. E ó, tem diversas fotos onde eu crio esse efeito. Tá vendo aqui esse de imagem? Eu coloquei esse efeito, só que ao invés de preto eu coloquei cores, né, coloridas, ó. Esse daqui eu coloquei um roxo por cima, esse daqui eu coloquei um azul. Então aqui na sua arte, ao invés de preto, você pode escolher uma outra cor, ó, azul, e trabalhar a transparência dessa cor azul. Ó, pode deixar assim, pode deixar sem nada, né? E pode ir regulando. Então, dependendo do seu plano de fundo, nesse caso aqui, o que eu acho que combina seria o preto mesmo, né? Porque é um escritório. Mas se for um outro assunto, por exemplo, aplicativos para edição de foto, eu coloquei um rosa. Arduino, né, que é programação de microcomponentes, ó, eu coloquei um azul, tá? Então você pode criar um efeito bem legal trabalhando com a transparência, beleza? Então aqui eu ensinei a trabalhar com a transparência como um background, mas existem outros casos onde você pode fazer isso. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, Dia das Mães. Vamos supor que você queira criar uma arte para o Dia das Mães, você vai publicar aí no seu Instagram alguma coisa. E a internet começou a ficar um pouco lento aqui, porque estava chovendo e às vezes dificulta um pouco o sinal. Mas vamos lá. Bom, pessoal, tinha caído a internet, agora voltou. Então vamos lá, ó. Dia das Mães. Vou pegar aqui, por exemplo, essa foto. Vou apagar o meu texto e vou colocar essa foto, ó, aqui como background, né, como plano de fundo. Então olha só que legal, um exemplo de transparência também. Vamos supor, ó, que eu queira colocar aqui um elemento e vou colocar um coração. Aí estou criando a minha arte, vou pegar esse coração aqui. Aí esse é para a versão Pro, né? Então vou pegar este. Apesar que é a mesma coisa, né? Só vai mudar a cor. Então vamos lá, pessoal, ó, coloquei aqui um coração, tá? Só que eu não quero esse, vou querer um outro vermelho, esse daqui. E agora eu vou criar a minha arte, vou criar um texto e vou colocar aqui um texto qualquer, tá? Vou mudar essa cor aqui, vamos ver colocar aqui um roxo, tá? Então olha só, eu coloquei esse coração no final, mas também você pode fazer alguns efeitos bem legais, dando transparência nos elementos. Então ó, eu clico no coração, coloco aqui uma transparência, ó. Então olha só como fica mais suave agora, né? Claro que você pode apagar completamente, mas ó, você pode ir criando efeitos na sua arte, tá? Deixa eu só redimensionar um pouco aqui. É que essa foto não ficou muito... Oh, agora sim, vamos ver. Ó, Dia das Mães, diminuo aqui um pouco. Então, olha, eu posso colocar a transparência nos elementos para deixar a minha arte mais suave. Inclusive, posso colocar uma transparência aqui no texto também, ó, para ficar ainda mais clean, né, o design. Vou colocar um pouco para cá. Diminuir aqui o coração. Tá? Então você pode trabalhar com a transparência não só para criar um efeito, né, de escurecer o background, mas também na sua própria arte, no seu próprio design. Um outro efeito bem legal também que vocês podem criar é quando vocês querem criar aquele efeito de legenda. Então, ó, vou clicar aqui, ó, em elementos, vou pegar a minha forma, que é uma forma que eu acho bem criativa, né, um quadro, que é aquele de monitor, tá? Então, ó, vamos supor que você também gostou desse quadro e quer criar uma arte onde vai apresentar um monitor. Aí aqui você vai colocar a sua foto. Vamos pegar aqui um que seja grátis. Ó, vou colocar a minha foto aqui, né? Encontrei aqui uma gratuita. E aí vamos supor, ó, que eu queira criar aquele efeito de legenda, né, aqui na minha arte. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um elemento. Vou colocar aqui a minha forma. Colocar aqui um retângulo com as pontas quadradas dessa vez, né? Com as pontas retas. Coloco aqui uma pequena faixa.
coloco na cor preta. Vamos clicar aqui, colocar em preto. Vou colocar a minha transparência. E aqui posso colocar o meu texto. E aí o texto eu vou escrever a legenda, né? Como se fosse o show ou alguma coisa. Vou colocar aqui subtítulo. Diminuir aqui um pouco, tá? Claro que é apenas um exemplo. Então aqui você vai colocar a sua legenda. Aqui nesse caso, até que não foi tão útil, ó, porque mesmo que fosse só, apesar que ó, o texto branco já não ia ficar tão legal, tá? Então mesmo a foto sendo escura, aqui realmente foi bastante útil colocarmos aqui o nosso background aqui do texto, né? O nosso retângulo com a transparência, tá? E isso é ainda melhor quando for uma foto com o fundo claro também. Por exemplo, se fosse essa, ó, faz toda a diferença esse retângulo que nós colocamos aqui no texto da nossa legenda, tá? Então é muito legal mesmo. E aí a mesma coisa, caso você queira deixar algo mais colorido, ó, e aí agora como está colorido eu posso até deixar menos transparente, mas reparem que só o fato de ser transparente, ó, já dá um efeito legal, tá? Eu acho que fica mais profissional. Olha só essa combinação de cores como ficou, tá bom? Então é assim que você vai trabalhar com transparência, que é claro que foram apenas algumas ideias, mas no decorrer aí da criação dos projetos de vocês vão ver que é um recurso bem útil, bem legal, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, não se esqueçam de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante o nosso trabalho e assim nós podemos criar mais cursos, tá legal? Nos vemos na próxima aula, pessoal. Um grande abraço e tchau!